Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a mais um assunto da administração, um assunto de grande importância, que a gente tem ouvido falar muito aí nos últimos dias, que é a responsabilidade social, né? Hoje mais do que nunca tem ocupado um espaço muito importante dentro das organizações e como retorno para a própria sociedade, tem se feito fundamental. Mas antes da gente falar sobre o que vem a ser a responsabilidade social, o que é ser socialmente responsável, né? A gente tem que entender um outro conceito, que é o conceito de ética, que está diretamente relacionado a isso. É impossível praticar, desenvolver ações de responsabilidade social se a pessoa ou se a organização ela não tem uma postura ética. Né? O que é a ética? O que é o conceito de ética? Ética é muito simples, é o discernimento entre o certo e o errado e escolher sempre por aquilo que é certo. Quando a gente escolhe fazer o que é certo, a gente está agindo de maneira ética. Quando a gente escolhe fazer o que não é certo, o que é considerado errado, a gente está agindo de maneira antiética. Tão simples assim? É simples teoricamente, mas na prática às vezes a gente se confronta com situações que por mais que a gente queira e deseje e saiba qual a maneira certa de agir, em algumas situações a gente pode escolher a maneira errada de tomar uma decisão. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês compreenderem, né? Você acha uma carteira na rua. Dentro da carteira tem dinheiro, tem os documentos e tem um contato da pessoa. O que é a ética? O que pela ética você faria? Você pegaria essa carteira, o contato, entraria em contato com a pessoa, ou se tivesse um cartão de banco, você pegaria aquele cartão de banco, entraria em contato para tentar devolver o documento para a pessoa, mas se não tem um contato, você iria até a agência e depositaria esse dinheiro na conta da pessoa. Você não ficaria com a carteira, mas se você não consegue devolver, não tem um contato, você não ficaria pelo menos com o dinheiro. Você depositaria direto na conta da pessoa, né? Isso seria uma atitude ética. Mas você acha a carteira, tem o dinheiro dentro, pega o dinheiro e entra em contato com a pessoa e devolve os demais documentos e diz que você achou a carteira sem o dinheiro. Você agiu de maneira errada, é antiético, né? E você não foi correto na sua decisão. Ou você achou a carteira com dinheiro e não devolveu nada, piorou mais ainda. Essa é uma situação. Ana, mas claro que eu vou devolver, Ana, eu sou correto, eu sou uma pessoa muito séria, eu vou devolver. Ok, essa é uma situação mais drástica, vamos colocar assim, mas vamos pegar uma situação simples. Você vai no supermercado, faz uma compra, dá o dinheiro, o caixa te volta o troco errado para mais. Você devolve o dinheiro? Ou você deixa passar despercebido e vai embora com o dinheiro? Se você não devolve, no final do dia, o caixa vai ter que pagar por aquilo. Então você agiu de maneira errada, você não foi ético. Você comprou um computador que vem com software, que não veio com software de funcionamento que você precisa, por exemplo, um pacote do Office. A maioria das vezes as pessoas vão escolher, vão comprar ou vão baixar um software que não é original. Tá certo? Não, não tá certo. O correto é você comprar o software original e colocar no seu computador. Ana, mas todo mundo faz isso, ninguém nem vai perceber, mas não é o certo. Então a ética, o conceito de ético, ele se resume em a gente fazer o que é certo. Mas o que é certo diante de quê? Diante das leis, que nós somos submetidos, as leis são criadas e nós somos submetidos a elas, nós temos que seguir essas leis, diante das regras da sociedade, a regra da empresa que você trabalha, as regras familiares, as regras do seu círculo de amizade, e de acordo com os seus valores, né? De acordo com aquilo que você acredita, você vai ter o seu comportamento para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. Então a gente é guiado pelas leis, pelas regras das instituições, seja elas quais forem, e pelos nossos próprios valores. É isso que vai nos guiar em nossas decisões pelo certo e pelo errado. Bom, isso é a ética. O que a responsabilidade social tem a ver com a ética? Tem a ver em desenvolver ações em benefício da sociedade como contrapartida
de um retorno que a sociedade proporciona para uma organização, porque ela compra e adquire produtos e serviços. Uma organização depende das pessoas, da sociedade, para poder sobreviver. Então, responder como contrapartida em ações que vão trazer benefícios para a sociedade, para o local que ela está situada, para aquela localidade, né, passa a ser uma decisão da empresa em fazer ou não fazer, que vai acarretar em ações de responsabilidade social. Essas ações de responsabilidade social está vinculada a essa decisão de fazer ou não fazer. Se é uma empresa que causa algum tipo de prejuízo ambiental, algum impacto ambiental para aquela região, nada mais certo, aí vem a ética, certo e errado, nada mais certo, nada mais correto que desenvolver alguma ação de responsabilidade social como contrapartida para pelo menos amenizar esse impacto ambiental que causa naquela localidade. Entenderam a relação entre ética e responsabilidade social? Então, por isso que é importante a gente entender a ética. A responsabilidade social é toda e qualquer ação que uma organização ou pessoa, mas vamos falar de organizações aqui, que uma organização venha desenvolver em benefício da sociedade. Quando essa ação não tem intenção nenhuma por trás dela, é considerado filantropia. A organização tem que desenvolver essas ações como filantropia sem ter nenhuma contrapartida? Não necessariamente. A empresa ela pode desenvolver ações de responsabilidade social que vão ser convertidas numa imagem positiva para essa organização e essa imagem vai atrair a atenção das pessoas, consequentemente trazer possivelmente novos clientes que vão adquirir seus produtos e serviços. Então, é o que a gente chama de marketing positivo, né? A ação vai ser transformada numa imagem positiva e aquilo vai trazer benefícios para a organização. A questão é, quando que as empresas elas despertam para a necessidade de desenvolver essas práticas de responsabilidade social? Há dois tipos de situações que a gente fala que são dois tipos de comportamento organizacional que a empresa pode ter, que é o comportamento proativo e o comportamento reativo. O que é isso? O proativo é quando ela decide desenvolver ações de responsabilidade social em benefício da sociedade, qualquer projeto que seja, por exemplo, esse projeto ambiental que eu citei, ou um projeto social para crianças, né, na área de educação ou na área de cultura e lazer, ou um projeto social que ajuda a gerar algum tipo de emprego além do que ela já oferece, né, do que a empresa já emprega. Ela pode desenvolver um projeto que vai gerar novos empregos, diretos ou indiretos. Então, o que vai levar a empresa a decidir desenvolver esses projetos, quando o comportamento é proativo, é simplesmente ela ter percebido, sem que nada tenha pressionado, sem que legislação nenhuma tenha imposto isso, tenha solicitado, ela por conta própria tem a iniciativa de desenvolver esses projetos, porque ela percebe que a sociedade precisa e que ela tem condições de desenvolver essas ações em benefício da sociedade. Isso vai ser convertido numa imagem positiva para a empresa, que vai render benefícios futuros. Então, a empresa ela tem um comportamento proativo, ela desenvolve, pela sua própria vontade, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhum tipo de cobrança, projetos e ações de responsabilidade social em benefício da sociedade. Tá? Se ela não for converter isso em nada de campanha de imagem, é filantropia. Mas ela pode fazer isso tendo como objetivo trabalhar a imagem organizacional. Pode e deve fazer. Bom, isso é quando ela é proativa. Ela percebe por conta própria, ela faz porque ela vê que é importante e que é necessário. As reativas são aquelas que desenvolvem as ações de responsabilidade social, mas só quando elas são pressionadas ou quando há uma necessidade emergente, né? Eu percebo que eu tenho que fazer, é como se fosse uma obrigação. Se a gente for parar para pensar no momento que a gente vive hoje e olhar para 6 meses atrás, e aí se vocês forem pesquisar na internet, empresas que desenvolvem ações de responsabilidade social hoje, e for fazer uma busca no ano de 2019 das empresas que desenvolveram ações de responsabilidade social, nós vamos perceber
uma diferença discrepante de ações. Por quê? Porque em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, as empresas perceberam, isso é reação, primeiro aconteceu, para depois fazer, elas perceberam que elas teriam que contribuir de alguma forma para conseguir superar esse momento específico, né, de que as pessoas estão passando por necessidades financeiras, que nós temos um sistema de saúde precário, que nós temos uma economia que está cada dia sendo cada vez mais enfraquecida e que vai trazer consequências posteriores para as próprias organizações. Elas despertaram para a necessidade de contribuir de alguma forma com projetos em benefício da sociedade. Algumas dessas empresas começaram a fazer doações de cestas básicas, outras doaram kits de higiene, outras fizeram adaptação dentro das próprias organizações para fabricar álcool em gel. Não fabricava isso, mas fez adaptação e começou a fabricar álcool em gel e distribuir para hospitais, instituições de saúde. Algumas outras indústrias começaram a fabricar máscaras. Algumas empresas começaram a financiar projetos para comunidades, para pessoas que são líderes de comunidades, e esses líderes organizaram projetos e receberam dinheiro de organizações para gerar algum tipo de emprego nesse momento, ou seja, trazer pessoas da comunidade para fazer máscaras, trazer pessoas da comunidade para ajudar a montar a cesta básica, e tudo isso as pessoas de alguma forma eram remuneradas ou recebiam o benefício da doação. Então as empresas, elas, nesse momento de pandemia, que havia uma necessidade de ajudar, começaram a surgir inúmeros projetos e ações de responsabilidade social de todos os tipos de organização. Todos os tipos, em todo o país. Então a gente consegue encontrar uma infinidade de organizações hoje que estão desenvolvendo ações de responsabilidade social, ou diretamente elas mesmas desenvolvendo, ou financiando projetos, né, que são propostas, aí eles financiam esses projetos para poder ajudar de alguma forma. Mas o reativo não é importante. É importante, né? Se nós não tivéssemos hoje organizações ajudando em situações econômicas, ajudando em estudos e pesquisas, as instituições de pesquisa que a gente tenha, nós estaríamos numa situação mais complicada e mais crítica ainda que nós estamos. Então, as organizações terem despertado para a necessidade e a partir desse momento eles se dispuseram de alguma forma a contribuir e ajudar, passou a ser a responsabilidade social, sim, e é válido. Mas o estado ideal é que isso aconteça naturalmente. Não precisava ter uma pandemia, que foi o que impulsionou a ação, né? Não precisava ter. Nós podemos ser proativos. Eu vi que tiveram organizações que doaram respiradores, organizações que foram até hospitais e fizeram um sistema de aquecimento solar no hospital para gerar energia, economizar energia. A pergunta é, tinha que acontecer a pandemia para que as organizações se mobilizassem? Não poderiam ser desenvolvidos esses projetos antes de uma pandemia, antes de uma calamidade, de uma catástrofe, para que as organizações respondessem de alguma forma positiva para a sociedade, que é quem mantém as organizações em funcionamento, são as pessoas que consomem, né? A gente tem que refletir sobre isso. O ideal é que as empresas se tornem proativas. Eu acredito muito que depois dessa situação que a gente está passando, nada nunca mais vai ser como era antes. Igual como diz a música, nada vai ser como era antes, nada. Eu acredito que as empresas vão, aos poucos, se tornar mais proativas, e eu acredito muito que um dia isso vai ser uma exigência. Como há outras exigências para se abrir uma empresa, alvará sanitário, corpo de bombeiro, eu acredito muito, eu creio e desejo que seja obrigatória a apresentação de projetos de responsabilidade social por parte da empresa que vão ser desenvolvidos como um compromisso da empresa com a sociedade, né? Porque as organizações têm a obrigação moral,
né? Não é obrigação legal, hoje não é legal, é moral. Tem a obrigação moral, de alguma forma, retribuir o que a sociedade lhes oferece, né? Então, as empresas deixarem de ser reativas e ser proativas. Obviamente, nesse momento, a reação das empresas contribuiu muito para ajudar o Brasil, não só o Brasil, todo mundo, a tentar sair dessa situação que a gente está, de calamidade de saúde, econômica, né? Então, são válidos e importantes essas ações de responsabilidade social, mas o ideal é que a gente busque a proatividade das organizações. E para isso, as organizações vão ter que reavaliar essa postura ética mesmo, do que é certo, do que é errado, do que tem que ser feito, para contribuir cada vez mais para a melhoria e o desenvolvimento da sociedade. Tá bom? A nossa aula é sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou postar um vídeo falando sobre qual que vai ser a atividade da semana. Um abraço.